Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E qual que é a graça do dia, né? Hoje eu vou pegar os dois últimos livros que eu li, separar eles por gênero e fazer os livros duelarem entre si. Então, hoje é o desafio Duelo de Livros. E eu vi esse vídeo já faz um bom tempo lá no canal do Geek Freak, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo dele na descrição, então gostei bastante do vídeo, resolvi trazer aqui para o canal também. É uma forma bem divertida da gente meio que comparar a experiência de leitura, né? Não necessariamente comparação de livros, e sim a comparação da minha experiência lendo. Eu só fiz algumas pequenas alterações nos gêneros, porque lá no vídeo original, né, do Geek Freak, ele colocou hot, se eu não me engano ele colocou também romance de época, não lembro, eu sei que tem gênero lá que eu não trouxe, porque tem gênero que eu não li mesmo, então livro hot mesmo, não tem nenhum livro que eu seja capaz de opinar, porque não é um gênero que eu consuma, então esses eu meio que dei uma trocada. Então eu coloquei, por exemplo, ficção histórica, coloquei também livros de não ficção, coloquei quadrinhos, então dei aí uma pequena modificada. E se você chegou agora e gosta desse tipo de vídeo, já lembra de sentar o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, para me ajudar a bater a meta de chegar aí aos 2.000 inscritos. Todo vídeo aqui eu tô lembrando que quando a gente bater essa meta, eu vou trazer um convite para vocês aqui no canal. E também, se for comprar qualquer um desses livros que eu citar aqui embaixo na descrição, tem o meu link de compra da Amazon. Comprando com esse link me ajuda demais, sem que acrescente nada no valor da sua compra. Lembra também que tem um link geral que você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, que vai me ajudar muito também. E, gente, esse vídeo aqui consiste em que, quando eu fizer, né, o duelo propriamente dito, um dos livros eu vou salvar e o outro ele vai para fogueira. Lembrando que é tudo uma grande brincadeira. Livro nenhum merece ser queimado, né? Ou não, mas é sempre bom lembrar, né, que é uma brincadeira, parece muito óbvio, mas o lembrete é sempre bom. E o primeiro gênero que eu trouxe aqui é a ficção científica e o subgênero, né, distopia, para diferenciar de outras ficções científicas que eu li, mas os dois últimos livros que eu li foram Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E aqui é relativamente fácil de escolher, eu escolho salvar com certeza o Admirável Mundo Novo, porque Fahrenheit 451 eu até que gostei, mas ao longo da leitura, algumas coisas eu achei meio esquisito, achei meio assim, e eu ia acabar dando, acho que 3,5, se eu não me engano, 3,5 estrelas para ele. Só que aí chegou no pós-fácil e, assim, o posicionamento aqui do autor, ele comprometeu, sim, a minha finalização, né, nessa leitura. O posicionamento dele, a forma como ele falou, a forma como ele reagiu às críticas, eu achei, assim, bem peculiar, mas num sentido completamente negativo. Então eu realmente achei um posicionamento bem questionável, beirando assim a imaturidade mesmo, sabe, na hora de receber críticas. E a história, ela realmente não foi assim tão impactante pra mim, a minha experiência não foi assim, nossa, eu sei, né, que o impacto dele perante a sociedade, perante a cultura mesmo literária é enorme, mas a minha experiência de leitura foi bem mediana. E realmente o pós-fácil só foi ladeira abaixo. Agora, Admirável Mundo Novo, pra mim, foi incrível. Nossa, foi uma grande imersão nesse gênero. Eu amei demais essa leitura. Amo também a cultura popular que fazem, né, desse livro. Então, o álbum do Iron Maiden, né, o Brave New World, que é completamente inspirado nesse livro, a música, né, ela traz muitas frases, muitas referências a essa história e eu amo. Então, assim, esse aqui é um livraço e aqui a gente tem uma grande ironia, né, porque um livro eu salvo e o outro eu queimo. E o Fahrenheit 451 é basicamente uma história em que livros são queimados. Então, assim, que fique claro que não é nenhum tipo de apologia, é só uma ironia mesmo, mas esse aqui eu queimo e esse daqui eu salvo. O próximo gênero que eu coloquei aqui é o terror. E para essa categoria eu trouxe
A Criatura, do Andrew Piper, e Trocas Macabras, do Stephen King. E esse daqui também é bem fácil, porque eu não gostei de A Criatura. Nossa, eu achei um livro bem ruinzinho mesmo. É uma mistureba de história clássica com contemporânea que pra mim não funcionou, eu não gostei, achei muito conveniente, uma história muito pré-estabelecida, parece que foi bem forçada. Trocas Macabras eu já não achei assim um livro perfeito, não foi 5 estrelas, mas foi uma história que eu gostei bastante. E o principal aqui é que, nossa, é um mar de referência de várias outras histórias do King. Então eu li realmente surtando, nem tanto pela história em si, porque eu acho que pelo tamanho dele, né, eu achei assim um pouco mais arrastado do que precisava. Algumas coisas talvez eu cortaria, mas, né, como foi publicado desse jeito, então a gente só aceita, mas com certeza esse aqui eu salvo. E nem é marmelada só porque é King, é realmente porque esse aqui é ruim. Próximo gênero que eu coloquei aqui é o não ficção, que é um gênero que eu consumo bastante, gosto muito. E os 2 últimos livros que eu li foi Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler, e Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Engraçado, né, que além de 2 livros de não ficção, 2 livros de mulheres e 2 livros nacionais. Mas apesar de eu ter gostado muito de ambos os livros, nossa, foi muito proveitosa as 2 leituras, mas esse daqui, ele é diferenciado, nossa, eu amei demais. Escrita da Daniela, nossa, é maravilhosa, ela é perfeita, me cativou bastante, me emocionou muito. Ele é informativo, é fluido, ele escancara a nossa realidade de uma forma bem crua. Então aqui realmente o livro arrebentou, não tem como ser diferente. Esse daqui eu salvo 1000 vezes e é a Elite, né? 0 defeitos. E esse daqui eu gostei bastante, também é uma temática que eu gosto, mas entre esses 2 aqui, Psicopatas do Cotidiano vai pra fogueira e eu salvo o Holocausto Brasileiro. O próximo gênero que eu coloquei aqui é o fantasia. E eu percebi que eu não tenho lido muita fantasia. Tanto que os 2 últimos livros que eu li foram da saga Torre Negra do King. Então, tem o livro 2 da saga, que é A Escolha dos Três, e tem o livro 3, As Terras Devastadas. Então, isso aqui é meio que um lembrete, né, que eu preciso talvez ler mais fantasia. Então, desses 2 últimos que eu li, o que eu gostei nesse livro 2? Ele apresenta vários personagens pra gente, né? Então, a gente é apresentado aos mesmos personagens que aparecem no livro 3. Só que aqui no livro 3 a gente mais acompanha a jornada deles. Então, a gente já conhece os personagens, já sabe de onde ele veio. E entre essas 2 histórias, eu gostei mais de conhecer os personagens. Então, esse primeiro livro aqui, ele realmente me agradou mais. Esse daqui vai pra fogueira, infelizmente, e eu salvo A Escolha dos Três. Próximo gênero que eu coloquei aqui é os quadrinhos. É um gênero que eu não consumo muito. Os últimos que eu li foi Creepshow, mais um Stephen King, e o Persepolis, da Marjane Satrapi. E essa daqui é uma escolha muito fácil, porque Creepshow eu gostei, mas assim, não é o tipo de história que me cativa muito, né? Esse tipo de humor aqui, esse tipo de terror, é meio nonsense, então beira assim ao escrachado, mas é um escrachado que não me cativou. Depois tem um livro aqui mais pra frente do King também que eu vou falar que tem essa mesma pegada, é um terror mais escrachado, mais cômico, mas por algum motivo eu gostei mais das histórias. Esse daqui em formato de quadrinho, não gostei tanto. E aqui é uma grande de uma apelação, porque Persepolis foi o último quadrinho que eu li e ele é simplesmente perfeito, ele é incrível, nossa, que história maravilhosa, arrebentou demais aqui. A forma, né, como a autora, que também é ilustradora, ela relatou aqui, a forma como ela desenhava, a expressão dos personagens, o humor contido aqui é absurdo. E eu já falei, né, alguns outros vídeos aqui do canal que eu tô pra trazer uma resenha desse livro, porque eu acho que compensa bastante, é uma história bem interessante. Aqui o King, ele infelizmente tá indo pra fogueira nessa edição da Dark Side,
e eu tô salvando um que não é King. Então, já temos aí uma coisa diferenciada acontecendo nesse duelo. Próximo gênero que eu coloquei aqui são os livros de contos. E apesar de eu não ser assim tão leitora desse gênero, como eu li vários livros de contos do Stephen King, então achei que compensou trazer aqui. E eu coloquei esses dois livros como sendo um só, que é o Pesadelos e Paisagens Noturnas. Mas aí ele tem aqui o livro 1 e o livro 2, que inicialmente esses dois livros eram um livro só, então eu vou colocar, né, os dois juntos. E pra mim realmente não faz muito sentido eu separar os dois e comparar um com o outro, então pra mim faz mais sentido deixar os dois juntos. E o outro livro que eu li em e-book, que é o Depois da Meia-Noite, que é um livro que tem 4 contos. São contos grandes, então, pra mim, eu já classificaria aí meio que uma novela. Mas ele considera livro de contos e quem sou eu pra contestar, então é livro de conto. E esse eu li em e-book, né? Então, por isso que eu tô deixando a imagem dele aqui. E qual que é a questão aqui dessa avaliação? O Depois da Meia-Noite são 4 contos, eu meio que avaliei ali cada conto. No final das contas, eu dei para esse livro 3,5 estrelas. Mas, se fosse dar uma nota de 0 a 10, eu deixaria ali um 7. A média desses dois livros aqui ficou 7,25. Por quê? Para um livro eu dei 4 estrelas, que foi esse aqui, que eu gostei mais. E o livro 2 eu dei 3,5 estrelas. Então, esse livro aqui, se fosse de 0 a 10, seria um 8. Esse daqui seria um 6, 6,5. Meu Deus, eu tô aqui parecendo a Dilmãe falando e fazendo conta, inclusive, saudades. Dos 30%, não é tirar de 30%, é tirar de 7,5 ou de 12,5. Mas enfim, esses dois livros aqui, gostei mais desse primeiro, porque como eu falei, né, aqui ele tem um humor bem cômico, bem escrachado, só que ele não chega a beirar aí tanto um nonsense. Pelo menos assim, tem um pouquinho, tem, mas não é tanto. Pelo menos o tanto que tem não chegou a me incomodar. Esse daqui eu já achei bem esquecível, tem vários contos aqui que é bem mediano, não teve nada assim que me provocou alguma coisa, mesmo que fosse esse humor escrachado, não é lá aquelas coisas não. Mas como é um livro só, fica avaliado dessa forma. Só que a questão é que aqui, né, o Depois da Meia-Noite, como são só 4 contos, então a avaliação meio que fica por conta realmente, né, de 4 histórias só. Então, por mais que eu goste muito de um conto e o outro, ou mais de um, eu acho mediano, a nota dele vai acabar sendo baixa. Então, no final das contas, um resumo, se eu pudesse salvar, eu salvaria esse livro aqui desses 3. Mas, né, como são 2 livros juntos, então eu acabo salvando esses 2 ao invés de Depois da Meia-Noite. Só que, eu não sei, eu ainda acho que isso não faz muito sentido, porque tem conto em Depois da Meia-Noite que eu gosto bastante, mais do que se eu for pensar nos contos daqui. Só que se for pegar, num geral, né, o resumo da ópera e avaliar tudo com nota, então, esse daqui eu acabo salvando. Talvez isso tudo tenha ficado meio confuso, mas enfim, é esse aqui. Esse aqui eu salvo. Próximo gênero que eu coloquei aqui é a ficção científica, mas sem, né, o subgênero da distopia. Então, é só ficção científica mesmo. E os 2 últimos livros que eu li desse gênero foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes, e Os Estranhos, do Stephen King, que pra mim é ficção científica, não tem nada de terror, não tem nada de suspense, então pra mim é pura ficção científica mesmo. E aqui é mais um que é muito fácil escolher, porque Flores para Algernon é incrível. E olha só que coisa maluca, né? Mais um Stephen King que eu li no e-book, né? Então por isso que tá a imagem. Mas é mais um que eu taco na fogueira, mas com gosto. Porque, meu Deus do céu, que livro ruim. Quanto mais eu penso nesse livro, pior ele fica na minha cabeça. E, gente, é incrível, né? Porque mesmo o homem sendo o meu autor preferido da vida, tem hora que ele desanda. E aqui, realmente, nossa, ele desandou gostoso. Ele realmente se empolgou aqui e não foi no bom sentido. Nossa, esse livro... Depois eu fui descobrir, lá na live do Nifrido, que o Stephen King, ele não gosta desse livro. Ele falou lá que por ele tinha cortado boa parte do livro, porque ele é bem grande, ele tem aí 700, 800 páginas, e por ele
teria 300 ou 400 páginas e assim, não poderia concordar mais. Até para criticar os próprios livros, o homem nunca errou. Então é isso, Stephen King. Você tá certíssimo, concordo super com você. A gente finge que esse livro não existe. Eu li, mas só para falar que eu li. Foi realmente uma luta, foi uma tortura ler esse livro. Já esse daqui foi, nossa, incrível essa leitura, eu amei demais. Então aqui é GG Easy. Esse aqui salvo 1000 vezes e o outro pode tacar no lixo. Quem diria, hein? Mais um King na fogueira. Próximo gênero que eu coloquei aqui é um gênero que eu não costumo ler com frequência, é raro de aparecer o gênero por aqui, que é o romance. E os 2 últimos livros que eu li foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, já começa apelando, e o outro livro foi Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, da Jenny Han. E aqui, nossa, é outra muito fácil, muito apelativo. Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, eu não gostei dessa história. Eu assisti o filme primeiro e o filme eu acho super fofinho, muito bonitinho. Já o livro, ele é bem modificado em questão da personalidade mesmo dos personagens. Aqui, todo mundo me irritava muito. As irmãs têm um relacionamento muito conturbado entre elas. O relacionamento do casal aqui também é muito estranho. Eles se tratam de uma forma esquisita. Então, assim, não gostei. Prefiro muito mais o filme. E é uma coisa rara de acontecer, né? Quando a gente pensa em livros para as adaptações. Geralmente, as adaptações, elas não são fiéis aos livros, mas a gente prefere o livro, né? Aqui não prefiro o livro, não gosto. E Os 7 Maridos de Evelyn Hugo é o aclamadíssimo, né? O que dizer desse livro que já não tenham dito? E eu também amo essa história. Aqui também tem alguns personagens que é difícil, né, de defender, apesar de que eu vejo muita gente falando que não gosta da Evelyn, e eu gosto muito dela. São outros personagens que eu não gosto, que eu acho bem difícil realmente de compreender, de tentar ter um pouquinho mais de empatia. Eu perdi muito fácil a paciência aqui com alguns outros personagens, mas nossa, livrão. Amo. E esse aqui, nossa, apesar de ter sido presente, a intenção valeu. Muito obrigada pelo presente. Mas é aquilo, né? O que vale é o quê? É a experiência de poder vir aqui e falar que esse vai pra fogueira e esse daqui eu salvo. Próximo gênero que eu coloquei aqui é o suspense. Como esse ano eu li pouquíssimos livros e basicamente a maioria que eu li foi King, então aqui vamos ter mais um duelo de Kings. E os últimos livros que eu li de suspense / thriller psicológico / romance policial foi O Jogo Perigoso e o outro foi A Metade Sombria, que pode ser classificado como terror, mas pra mim é suspense puro. Pra mim não tem nada de terror aqui nessa história. Então, temos esses 2 livros aqui para duelar entre si. E aqui, o duelo não é tão fácil de escolher, porque eu realmente gostei bastante dos 2 livros. E, principalmente, né, se fosse escolher por causa da edição, esse roxão maravilhoso, capa dura da biblioteca, já ganharia fácil. Mas, em relação à história, eu gosto mais de Jogo Perigoso. Para ele, eu dei 5 estrelas e favoritei. A Metade Sombria, eu não lembro se eu dei 3,5 estrelas ou 4 estrelas, eu acho que foi 4. Então não foi assim uma história que eu achei, nossa, perfeita e tudo mais. Já Jogo Perigoso, eu sei que tem muita gente que não gosta, tem várias resenhas lá no Scooby de gente que realmente não gostou, que esculachou. Teve até um último comentário, né, que tinha acabado de ler esse livro e realmente não gostou. E eu entendo quem não gosta, mas esse livro me pegou. Pra mim, pra minha experiência de leitura, esse livro foi incrível. Eu gostei muito da personagem principal, a Jessie. Eu gostei muito de acompanhar ela nas reflexões que ela fazia consigo mesma e as vozes da cabeça dela. Eu achei incrível. Eu gosto muito da força, né, dessa personagem. E aqui, na verdade, os 2 livros, eles têm uma questão psicológica, né? Aqui porque a personagem, ela basicamente passa o livro inteiro refletindo consigo mesma e refletindo com as vozes da cabeça dela, e nem é meme, é literalmente. E aqui A Metade Sombria
a gente já tem mais uma questão psicológica, porque tem um autor de livros aqui que tem um pseudônimo e o pseudônimo dele ganha vida, que é basicamente uma referência ao pseudônimo do King, o Richard Bachman. Então, assim, os dois têm essa pegada psicológica, mas, nossa, Jogo Perigoso pra mim é incrível. Infelizmente, a Metade Sombria, nessa edição belíssima, que eu amo esse roxão, infelizmente, com dor no coração, ele vai pra fogueira e eu salvo o Jogo Perigoso. O próximo gênero, que é um gênero que eu amo e tá sempre presente nas minhas leituras, é a ficção histórica. E os dois últimos livros que eu li foram Sonata em Auschwitz, da Louise Valente, um livro nacional, e O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. E aqui a gente tem praticamente um empate técnico, porque para os dois livros eu dei 4,5 estrelas e favoritei os dois livros. Então aqui meio que dá uma bugada, né? Meio difícil de escolher. Meu critério, né, de avaliação aqui vai ser o motivo pelo qual eu descontei essa meia estrela. Eu lembro, né, o motivo. Esse daqui, O Segredo da Livraria de Paris, eu descontei meia estrela porque tem alguns clichês aqui que eu li e eu fiquei... Tem umas cenas meio forçadinhas, meio teatral demais, sabe? Exagerando um pouquinho no drama. Tem a questão também que, nossa, tem um personagem aqui nesse livro que toda vez que ele aparecia, a descrição era exatamente a mesma e ficava repetindo o quanto o personagem era alto, sarado, bronzeado, bonitão. E conforme ia repetindo, eu ficava com aquela sensação de... Ok, eu já entendi, não precisa repetir mais. Então, por isso que eu acabei descontando essa meia estrela. E aqui em Sonata em Auschwitz, eu descontei porque na hora de descrever os personagens, na hora de apresentar os personagens, eu acho que poderia ter colocado alguma característica que dava mais ênfase àquele personagem pra gente realmente lembrar dele, porque rola um pouco de confusão na hora da gente lembrar quem que é quem, porque é muita gente, são duas famílias, daí tem sobreviventes do Holocausto, tem pessoas da Alemanha, tem os judeus no Brasil, então assim, acaba meio confundindo um pouquinho, então por isso que eu acabei descontando meia estrela. Então, se for comparar, né, o motivo pelo qual eu descontei, então esse daqui eu acabo salvando 1000 vezes e esse daqui, infelizmente, vai pra fogueira. Os dois livros têm essa temática, né, de plano de fundo de Segunda Guerra Mundial e são duas leituras muito gostosas de fazer, muito fluidas, então eu recomendo ambas. Mas como aqui, né, a gente tem que sacrificar um, esse aqui é sacrificado e eu salvo o nacional. Então foi isso, eu amei trazer esse vídeo um pouco mais dinâmico, né, pra fazer uma graça mesmo. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo pra eu ficar pensando aí em temáticas parecidas, em trazer mais ou menos esse tipo de vídeo aqui pro canal. E muito obrigada por assistirem até aqui, até o próximo vídeo, um beijo e tchau!